Capítulo 3. Aqueles que desejam a escuridão. Os pálidos raios do sol haviam derretido quase toda a neve leve na encosta. Jovens brotos erguiam a cabeça do solo, absorvendo diligentemente a energia de que precisariam para lançar novos rebentos na estação que viria. Como numa pintura pastoral, o verde já cobria o terreno suavemente ondulado e, à distância, um jovem Adonis destacava-se em forte relevo contra o céu azul, caminhando enquanto o vento fazia ondular a barra de seu casaco. Bastava, porém, dar um passo mais perto para ser atingido pela aura arcaica e indizível que emanava daquela alta figura vestida de negro. E então ficava claro que se tratava de uma entidade de outro mundo, plenamente condizente com aquela beleza preservada de forma quase antinatural. Vampire Hunter D. Na primavera, no verão, seus olhos destituídos de emoção refletiam uma escuridão assombrada por demônios. A meio caminho da encosta, D. parou. Uma carroça aproximava-se vinda da vila. Era Lina, com os cabelos negros, semelhantes a uma crina, esvoaçando atrás de si. Ao perceber que D. a havia notado, um sorriso inundou-lhe o rosto e ela acenou. Embora ele não retribuísse o gesto, ainda assim não era comum que o jovem esperasse enquanto Lina detinha a carroça, juntava a longa saia azul e subia a colina até alcançá-lo. Parecia que não apenas os humanos, mas todos os seres vivos tinham dificuldade em atravessar aquele terreno. "O que trouxe você até aqui?" perguntou ele com um semblante sombrio. "Ora, mas que simpatia a sua!" respondeu Lina. "Acontece que eu ia lhe perguntar exatamente a mesma coisa, mas o mínimo que posso fazer é lhe fazer companhia. Afinal, você foi gentil o bastante para esperar por mim e tudo." Apesar da respiração ofegante, um sorriso despreocupado surgiu nos lábios de Lina. Não era apenas porque o jovem era tão belo que lhe causava arrepios, mas porque ficar ao lado dele era divertido. Ou, se divertido não fosse a palavra exata, certamente intrigante. Lina não tinha como saber que tipo de caçador formidável ele era, nem que até os tipos mais brutais da fronteira estremeciam ao ouvir seu nome. Ela tinha 17 anos. Garotas nessa idade costumavam ver os rapazes da própria faixa etária como moleques imaturos, e provavelmente era assim que Lina via D. Mas apesar das aparências, quem poderia dizer quantos anos tinha de fato aquele caçador nascido do sangue eterno e imortal da nobreza? "Eu não estava exatamente esperando por você", disse D. friamente. "Ia lhe dizer para voltar. Você devia ir para casa." "Nem pensar." Lina fez um bico. "Estou muito mais segura com você do que na vila." Isso era indiscutivelmente verdade. Como quiser. D. virou-se sem dizer mais nada. Embora seu passo permanecesse tranquilo e deliberado, por mais que Lina se esforçasse, ela não conseguia diminuir a distância entre eles. Ao alcançar o topo da colina, desabou à sombra das muralhas. Por mais cruel que pudesse parecer, D. imediatamente deslizou para dentro das ruínas sem sequer lançar um olhar para trás, e desapareceu. "Eu não acredito nisso, mas que sujeito mais frio e sem coração." Lina gritava e batia o pé quando algo branco caiu de seu peito. Apanhando-o apressadamente, limpou-o com cuidado e o enfiou na frente da blusa. Então, com um grito de "Espere por mim, seu insensível!", atravessou uma brecha e entrou nas ruínas. Os humanos continuavam a temer a entrada nos castelos da nobreza. Com seus donos desaparecidos por razões desconhecidas, essas construções e seus terrenos abandonados costumavam ser tomados por ervas daninhas e ratos. Em alguns casos, os dispositivos automáticos de manutenção haviam quebrado. Em outros, a própria nobreza os desligara antes de sumir. Tais atos pareciam declarar que aqueles ainda eram lugares que nenhuma mão humana deveria tocar. Ver aquelas ruínas sob essa perspectiva era suficiente para fazer um calafrio subir pela espinha. Apesar das muralhas, o portão principal e o santuário, outrora as edificações centrais, haviam sido arrancados de suas fundações.
Até a figura lamentável do campanário, agora sem a metade superior, encarava o azul do firmamento. Montes de entulho pétreo e restos de construções feitas de materiais misteriosos espalhavam-se pelo pátio central coberto de neve. O pátio mal conservava sua forma original, embora agora cumprisse muito bem o papel de dificultar o avanço de Lina. Naturalmente, Lina não sabia quando o castelo fora reduzido àquele estado, nem por qual mão. Tudo isso estava envolto pelo véu sombrio da história, e à exceção dos tentáculos de terror desconhecido que se estendiam dali, aquele lugar não tinha qualquer relação com a existência humana. Mesmo no interior, a história daquelas ruínas permanecia inalcançável. Cada parte era um mistério. Muitos castelos haviam sido erguidos pela nobreza na região da fronteira, todos com o propósito explícito de servir como base para governar os mortais. A nobreza costumava escolher terrenos elevados para construí-los, de modo que pudesse olhar para baixo e observar os humanos labutando a seus pés. Por isso, descrições desses castelos e histórias sobre seus ocupantes tornaram-se parte da tradição oral dos humanos que viviam abaixo. Esses relatos eram inevitavelmente transmitidos ao longo das gerações, mas nada disso acontecera na vila de Tepes. Como a nobreza vivera e que tipo de trabalho realizara naquele vale aprisionado pela neve e pela escuridão, eram questões que os aldeões não desejavam considerar. D encontrava-se na penumbra do mesmo salão onde Lina o conhecera pela primeira vez. Ao vê-lo estudar silenciosamente algo na parede, Lina teve a clara impressão de que o fluxo azul pálido do tempo havia cessado. Alguma dessas pinturas chamou sua atenção? Chamou ela, aproximando-se. D, que não respondera a nenhum de seus gritos, voltou-se para ela. Só então Lina conseguiu relaxar um pouco. Ah, é mesmo? Eu preciso lembrar que você consegue subir até aqui normalmente. Você vem aqui com frequência? Respondeu ela, assentindo. Quando se trata deste castelo, acho que posso dizer que sou a pessoa mais bem informada da vila. Sabe, não tenho certeza do que o trouxe aqui, mas por que não olhamos algumas dessas juntos? Por um breve instante, D examinou o rosto da garota, sorridente de forma inocente, e então assentiu. Os dois passaram a percorrer com o olhar, uma a uma, as inúmeras pinturas incrustadas nas paredes. Ao observá-las, todas envoltas em mistério apenas por terem sido deixadas para trás, Lina sentiu a mesma emoção profunda que a tomara na primeira vez em que as vira. Um calor inundou-lhe o peito enquanto as contemplava novamente. Amantes, envoltos nas asas diáfanas de alguma máquina voadora, deslizavam pelas sombras pálidas de um bosque iluminado pela lua. Uma nobre de tez pálida ria enquanto perseguia um orbe luminoso, semelhante à lua, através da névoa espessa à beira de um lago. Um nobre, vestido de negro, incitava a fera sobrenatural que puxava sua carruagem flutuante, enquanto relâmpagos rasgavam o céu de breu rodopiante e banhavam ambos em luz. O luar cintilava no chifre de um unicórnio. Dançarinas prismáticas espalhavam pétalas de flores. A terra transformava-se em um jardim de gramíneas luminescentes. As pinturas exibiam sombra e luz, sinfonias de luz e sombra. Foram os nobres que pintaram tudo isso? Lina não dirigiu a pergunta a ninguém em particular, mas ela soou como uma canção escapando de seus lábios. O cenário é sempre a escuridão e o negrume, a noite, o luar, a névoa. Então por que tudo parece tão belo? Como eles conseguiam pintar esse mundo de forma tão suave, tão surreal, quando nós não conseguimos sequer sair da vila sem ficarmos tão aterrorizados que desabamos? Será que a noite da nobreza é diferente da nossa? D observou a garota em silêncio. Seus olhos eram grandes, brilhantes, faiscando de curiosidade abundante. Uma curiosidade que despia o véu de inocência daquela jovem de 17 anos que um dia aprenderia sobre o futuro na capital. Desde pequenos, crescemos ouvindo como a nobreza é feroz, assustadora,
continuou Lina, esquecendo-se da presença de D ao seu lado. Dizem que a civilização não produz nada que não sirva a ela mesma. É por isso que a nobreza maligna acabou desaparecendo. E ainda assim, quando olho para essas pinturas, meu coração dispara. A primeira vez que as vi, cheguei a pensar, se é isso que eles conseguem criar, então que me tornem uma nobre agora mesmo. Depois disso, passei a estudar sobre eles às escondidas. O Sr. Mayer, que desapareceu comigo naquela época, também se interessa pela nobreza e, como ele coleciona todo tipo de literatura, me emprestou alguns livros, embora ultimamente venha insistindo para eu me dedicar apenas à matemática e não me deixe pegar mais nada. Em sua maioria, são registros feitos por humanos sobre a nobreza, quase todos do mesmo ponto de vista que os adultos da vila têm. Mas havia um livro sobre a história da nobreza. Ah, como era mesmo o nome? Aurora da Nobreza, de J. Sangster, foi banido assim que publicado, e o autor foi exilado para a fronteira. Impressionante! É exatamente esse. Lina estalou os dedos com força, não tanto surpresa por um caçador errante conhecer um detalhe tão obscuro, mas encantada por ter encontrado um fio de conversa. Pelo que me lembro, ele analisava as obras de arte deixadas pela nobreza, pinturas, imagens holográficas, algum tipo de música tridimensional, e revelava aspectos refinados da civilização deles. Eu li e reli até o livro se desfazer. Queria aprender sobre o outro mundo, a civilização da noite e, claro, sobre a nobreza, sobre o conhecimento deles, a beleza deles. E nesse ponto, as palavras da garota se extinguiram, como se ela estivesse retomando a consciência de si mesma, e voltou-se para encarar D. Já está decidido que vou estudar matemática na capital, mas o que eu realmente gostaria de estudar é a história da nobreza. Por um momento, os dois permaneceram imóveis, encarando o rosto um do outro enquanto sentiam o peso opressivo da escuridão. Estou brincando. Lina riu de repente, como uma rajada que apaga uma vela. Bom, é verdade que quero estudar a história deles, mas como candidata eu tenho de me apresentar diante de uma banca da capital e declarar oficialmente qual será minha área. Matemática, física, música, artes. Diabos! Eu poderia até escolher ginástica que eles aceitariam, mas se eu dissesse qualquer coisa sobre a história da nobreza, Lina não precisou concluir. Isso significaria o fim de todas as suas esperanças de futuro. A história havia sido escrita com o sangue daqueles esmagados por um medo insuportável, e os oprimidos jamais perdoariam isso. Bem, começou D. Ouço dizer que as políticas da capital estão mudando aos poucos. Parece que o diretor do Ministério da Educação é um homem que nutre certa apreciação pelo legado da nobreza. Nem pensar! Lina riu, travessa, esvoaçando atrás de D como uma borboleta. Não vou perder minha única passagem para fora desta vila. A decisão final depende do humor da banca, sabia? Vou dizer matemática e ponto final. D não respondeu. Em vez disso, voltou-se para uma pintura a vários metros de distância. Era uma imagem que a própria Lina sempre observara com curiosidade. De todas as obras deixadas ali, apenas aquela tinha toda a sua superfície, quase 3 metros de altura por 2 de largura, coberta por um negro absoluto. Parecia irradiar a intenção mais sinistra. Lembro-me de ter visto algo assim algumas vezes em minhas viagens. Entre dezenas de milhares de pinturas, centenas de milhares de obras de arte, de vez em quando aparecia uma estranheza como essa. Algumas haviam sido completamente destruídas, outras queimadas. De todas elas, apenas uma havia sido restaurada. Embora Lina não soubesse que ouvir aquele jovem relatar experiências pessoais era algo não apenas inédito, mas quase milagroso, seus olhos ainda assim cintilaram. Não me deixe assim. O que havia na pintura? Nobres erguendo-se de seus caixões com as mãos estendidas em direção ao sol. O mais inútil dos sonhos. Quem a teria pintado? Lina se perguntou.
Quem a pintou? Quem a arruinou? Quem a restaurou? Poderia aquela ali ser outra? Será que a nobreza realmente desejava ser como nós? Não havia respostas. Sem que ela percebesse, a barra de sua saia começara a ondular. Uma brisa soprava de algum lugar. Por que você me contou isso, Dê? Perguntou Lina em voz baixa. Você diz que eu sou estranha, mas se for assim, acho que isso faz de você completamente maluco. Não importa o que eu pergunte, eu sei que você não vai me responder, mas há uma coisa que eu gostaria de saber mesmo assim. Quando nos conhecemos, senhor grande e terrível caçador de vampiros, você estava aqui olhando para as pinturas, não estava? Tem certeza de que você realmente odeia a nobreza? Dê voltou o olhar para a escuridão. Perdi mais tempo do que pretendia. Está na hora de voltar ao trabalho, então espere do lado de fora. Nem pensar. Não depois de ter vindo até aqui. Eu vou com você. Simples assim. Se algo acontecer, você estará por sua conta. Não vou salvá-la. Ah, vai sim. Você vai me tirar dessa com certeza. Afinal, sou sua assistente de confiança. Não se iluda, retrucou Dê com irritação. Lina tinha um talento especial para provocar milagres. Então, por ora, diga-me o que o trouxe a estas ruínas, chefe, disse ela com um ar solene. Dê suspirou. Mais uma vez, parecia que uma simples garota o tinha exatamente onde queria. Descobrir o que aconteceu aqui há 10 anos. Sabia. Lina assentiu com o coração pesado. Seja como for, há algo estranho conosco. Não tem como existirem nobres andando à luz do dia. E depois tem o estado em que o Kuori ficou. Embora o garoto tivesse recuperado a consciência naquela manhã, sua força física estava drasticamente reduzida e ele não respondera às perguntas do prefeito e do xerife. Era difícil acreditar que ele simplesmente estivera no lugar errado, na hora errada, no incidente da noite anterior. Mesmo que tivesse ouvido falar do ataque à mulher, o que era improvável, já que todos os envolvidos haviam sido instruídos a manter silêncio, ele ainda assim fora alvo de uma caçada promovida por toda a Brigada Juvenil. Escusado dizer que a área ao redor de sua casa fora vasculhada minuciosamente. Além disso, a criatura que, por falta de termo melhor, podia ser chamada de besta-espírito, já aparecera em outra ocasião em que Kuori também estivera presente. Mesmo agora, todo mundo ainda suspeita de nós. É de conhecimento geral que eu e Kuori conseguimos subir a colina normalmente, e aposto que o Sr. Maier também não teria dificuldade. E sabe, nós 3 já fomos atacados por capangas da Brigada Juvenil local só porque acham que podemos ser os nobres que caminham à luz do dia. Você tem sorte de não ter se ferido. Isso é por causa do prefeito. Ele manda aqui, não há dúvida. É bom em conseguir recursos da capital e se preocupa muito em nos manter protegidos dos monstros. Se não fosse por ele, a vila teria sido dizimada há muito, muito tempo, embora eu ache que isso talvez tivesse sido o melhor. Talvez percebendo a dureza de suas palavras, Lina baixou os olhos. Afinal, o prefeito era seu pai adotivo. Mesmo assim, nem ele consegue provar que não temos ligação com esses ataques. Veja, nunca houve ninguém por perto durante os incidentes anteriores. Esse fato, junto com a lista que o prefeito lhe entregara na noite anterior, já estava devidamente registrado na memória de D. O Sr. Maier era solteiro e morava sozinho. Kuori, como era sabido, vivia sozinho numa casa praticamente abandonada da vila. E Lina tinha o hábito de se trancar em seu quarto logo após o pôr do sol. Apesar de todas as medidas enérgicas do prefeito, o verdadeiro motivo de o trio ter permanecido ileso até então era que quase uma década havia se passado desde o desaparecimento deles. Você já subiu a colina antes? Alguma outra coisa fora do comum aconteceu? Perguntou D, erguendo a mão direita junto ao rosto. Intrigada com aquele gesto curioso, como se ele estivesse testando o fluxo do vento, Lina balançou a cabeça. Era uma resposta sincera. D assentiu e murmurou. Por aqui, eu diria.
Não ficou claro se o aceno tinha relação com a resposta dela ou não. Eles avançaram rapidamente pela escuridão. Logo, surgiu diante deles uma porta ricamente entalhada. Lina sabia de sua existência, mas jamais havia passado além dela. Ainda não tinha idade suficiente para que a curiosidade superasse o medo. Embora estivesse preparada para ser mandada de volta mais uma vez, Dee empurrou a porta sem hesitação e se dissolveu numa escuridão ainda mais profunda. Seguindo-o às pressas, Lina ficou pasma ao roçar a superfície da porta. Era uma placa de quase 10 centímetros de espessura, feita de uma famosa liga de superaço. Provavelmente 20 homens fortes teriam dificuldade em movê-la. Pela primeira vez, Lina sentiu o quão sobrenatural era o jovem que havia se lançado à frente, rumo às trevas. Ela deu um passo adiante, enquanto o terror de ser engolida pela negrura de um mundo inimaginável cravava gelo na base de seu pescoço. A floresta transbordava de vida. A luz suavizava a aura emitida pelas árvores, ainda sem folhas, espalhando-se dos pulmões de Bess Fern por todo o corpo e acrescentando um leve e alegre balanço a seus passos primaveris. Abandonando o caminho, Bess percebeu que o ar havia assumido de repente uma certa umidade. Embora ainda fosse inverno, aquele canto da floresta era estranhamente quente. Nos troncos das árvores agarravam-se musgos e fungos em todas as cores, do azul, verde e roxo até tons que eram francamente nauseantes. Bess avançou com cuidado para não escorregar e, finalmente, caiu de joelhos às raízes de um tronco colossal. O aviso do gabinete do xerife de que ninguém deveria vagar sozinho nos próximos 1 ou 2 dias não chegara à sua casa até depois que ela já havia saído. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto rechonchudo e juvenil. Como previsto, o musgo comestível que supostamente havia sido colhido 3 dias antes preenchia firmemente os espaços entre as raízes entrelaçadas. Ela não havia dormido de medo de que alguém já tivesse colhido tudo, mas acertara em vir conferir pessoalmente. Nas vilas e aldeias da fronteira, esse musgo era um valioso substituto alimentar, usado em praticamente qualquer tipo de preparo, de bifes a sopas e geleias. Quando seco ao sol, durava de 6 meses a 1 ano. Além disso, a essência do musgo podia ser extraída por meio de um separador centrífugo. Feridas cobertas com essa pomada cicatrizavam quase instantaneamente, e sua eficácia em neutralizar o veneno dos homens-mariposa venenosos tornava-o item indispensável para viajantes e quem se aventurasse pelo campo. Bess planejava trocar o musgo que colhesse com o comerciante que chegaria à vila no início da primavera por algumas roupas da moda vindas da capital. Seus olhos adolescentes nadavam em imagens de si mesma vestida com as novas finas roupas. Com cuidado, deslizou a pá entre o musgo e o solo, colocando o tesouro verde em sua cesta de maneira a não desmanchar a superfície frágil. Após 10 minutos, a cesta estava cheia até a borda. Ainda restava um bom pedaço, e ela tinha quase certeza de que aqueles que seu pai mantinha também deviam ter um fraquinho por musgo. Talvez pegasse apenas mais um pouco, mas as mãos que se estenderam com essa intenção pararam no meio do caminho. Uma nuvem havia passado diante do sol. Não era uma nuvem. A escuridão negra que cobria Bess era claramente a sombra de algo humanoide. O grito que ela soltou foi seu último ato de desafio antes de perder seus 17 anos. Cyrus Fern reconheceu imediatamente o grito que ecoava nas copas das árvores como o de sua filha. Ao ouvir a transmissão do xerife e perceber que ela havia saído sozinha, saiu em disparada com a firme suspeita de que ela estaria na floresta musgosa de que tanto falava. Todo o corpo de Cyrus tremia de raiva e desespero. Chamando o nome da filha enquanto corria, colocou as mãos nas tampas das cestas de tamanho considerável que carregava presas em cada quadril e as destrancou. As criaturas dentro delas agitavam-se cada vez mais, e pela abertura da cesta à direita escapou um rosnado grave e brutal.
De repente, faíscas violetas jorraram da boca da cesta à esquerda, e Fern não perdeu tempo em puxar a mão. Poder-se-ia pensar que ele já estaria acostumado, mas aquelas coisas eram sempre difíceis de manejar. As pontas dos dedos da luva isolante que usava na mão esquerda estavam chamuscadas, e uma fumaça azulada subia para o céu. No instante em que correu para o local que procurava, os olhos de Fern se arregalaram de indignação. Nos braços de uma figura vestida com um tecido cor de cinza, Bess olhava para o céu, vazia, enquanto 2 fluxos de sangue escorriam por sua garganta. Sua pele desbotara, parecendo cera. O desespero se transformou em uma torrente de fúria que inundou cada fibra do ser de Cyrus Fern. Ele esqueceu qualquer chance de salvar a filha e abriu com força as tampas das cestas. A figura cinzenta se virou em sua direção. Com o baque do corpo de Bess caindo sobre o tapete de musgo, as criaturas monstruosas das cestas de Fern tocaram o chão. Havia um par delas, mas não eram exatamente correspondentes. Vigiadas pela monumental raiva de seu mestre, uma aranha titânica, cujas 8 pernas firmemente plantadas alcançavam facilmente 3 metros, e uma nuvem de púrpura cintilante olhavam ameaçadoramente para a figura cinzenta. Qualquer um que conhecesse o ofício de Fern se arrependeria amargamente de ter posto a mão na filha dele. Os que viajavam muito precisavam de algo para se defender contra bandidos implacáveis e demônios gerados pela nobreza, e, muitas vezes, fazia sentido adquirir uma criatura sobrenatural de poder equivalente, uma besta de guarda. E por coincidência, Fern, chefe do comitê de vigilância, as treinava e vendia. Embora as bestas de guarda descendam dos demônios originais e das monstruosidades mágicas propagadas pela nobreza, com o passar das gerações inúmeras mutações e novas espécies haviam surgido. Cerca de 2000 anos antes, algumas raridades extremas, domesticáveis por humanos, apareceram. Quanto ao treinamento das bestas, eram ensinadas desde o nascimento a permanecer inativas até que algum tipo de onda sonora ou fórmula mágica fosse usada para acioná-las, algo que ninguém mais entenderia. E que monstros Fern possuía! Se parecia incompreensível que a aranha massiva estivesse confinada numa cesta do tamanho de uma gaiola, a nuvem púrpura ao lado apresentava um espetáculo ainda mais estranho. A massa fumegante que fervia no centro da nuvem formava um perímetro de quase meio metro de largura, e cada vez que uma luz pulsava no núcleo, faíscas violetas voavam por toda a nuvem. Era uma das formas de vida mais bizarras da Terra, uma besta de eletricidade. Fern soltou um grito arcano e indecifrável, uma ordem dura de ataque. Com velocidade que desmentia seu tamanho, a aranha avançou. A nuvem cintilante subiu pelo ar. A figura acinzentada agachou-se levemente. Um brilho prateado cortou o espaço, e então faíscas violetas se espalharam como plantas sensíveis ao toque, misturando trevas e luz em um canto da floresta. Uma perna aracnídea, cortada na segunda articulação, voou pelo ar. Enquanto a figura arrancava a perna da aranha que se aproximava com um único floreio de sua espada longa, ele também havia parado um ataque elétrico da nuvem com uma de suas mangas. O espanto tomou conta do rosto sempre atento de Fern. As faíscas da nuvem carregavam mais de 500 mil de volts. A espada longa girou, repelindo os 2 próximos ataques da besta elétrica e avançando contra o corpo do monstro. A manga da figura estava em chamas. A ponta da espada parou abruptamente. Embora a figura sombria colocasse toda a sua força por trás do golpe, a lâmina não tremeu nem um pouco, como se estivesse cravada em pedra sólida. Abandonando a arma, a figura saltou do chão em um grande pulo. Acima de sua cabeça, algo como fios brancos e frágeis desceu até a terra, prendendo a figura no ar. Logo acima da cabeça da figura, que se contorcia descontroladamente, estava a suposta aranha presa à terra.
Mas considerando que o fio saía entre as enormes mandíbulas e não do abdômen, parecia provável que o monstro fosse, na verdade, um mutante que apenas se assemelhava a uma aranha. Por um único fio, mais fino que o de uma aranha verdadeira e revestido de muco fortemente adesivo, o pseudo-aracnídeo pendurou-se de um galho enorme em um tronco igualmente ciclópico. A força daquela linha de seda era evidente. A aranha facilmente sustentava a forma massiva da figura abaixo dela, puxando a presa para perto de suas temíveis mandíbulas gigantes. Talvez a figura sombria já tivesse desistido, pois seu corpo imóvel foi atingido por uma série de raios violetas e chamas. Fumaça negra subiu do contorno da forma. Leva essa, seu filho da mãe esquisito, droga de vampiro renascido. Ou esses raios te queimam até virar carvão, ou minha aranha vai esmagar sua vida com suas grandes pinças. Uma risada cheia de ódio ecoou de Fern. Mas antes disso, quero ver sua cara, seu pequeno bastardo. Quem diabos é você? Quarry? Lina? Aquela professora Meyer? Ou você é... Outro fio se prendeu à máscara que escondia as feições da figura sombria e a arrancou habilidosamente. Mas você é... O que fez seu grito de choque morrer no meio da frase? Seria a visão dos feixes de luz, vermelho queimado irradiando do meio do rosto agora descoberto? Talvez fosse o toque suave das mãos frias, como gelo em seus ombros. Oh, papai! As palavras melodiosas de sua filha subiram pela nuca antes que suas presas chegassem. Do abrigo de uma árvore titânica, a curta distância, alguém assistia ao desfecho. Tendo saído da cama, Quarry ficou de pé, com seus olhos normalmente pesados, brilhando em seu rosto cansado e abatido, esforçando-se ao máximo para conter um grito. Quando seus olhos se acostumaram à escuridão, Lina percebeu que ela e Dee estavam descendo por um amplo corredor. As paredes e o teto eram de alvenaria, embora o corredor estivesse estranhamente desprovido da habitual sensação de claustrofobia esmagadora de túneis estreitos. Pelo contrário, Lina sentia que grandes câmaras espaçosas se encontravam logo além das paredes que atravessavam. Em vários pontos das paredes e do teto, podiam-se ver reflexos do que pareciam ser sensores de intrusos e dispositivos de contenção de radiação. Você sabe, é difícil acreditar que ainda existam câmaras subterrâneas tão grandes. Devemos estar, a uns 100 metros abaixo do solo agora, disse Lina a Dee com desgosto, enquanto ele caminhava alguns passos à frente. Caminhavam há cerca de meia hora, e ela já não se divertia com a aventura. Ainda nem descemos 10. Você só pode estar brincando. Pode relaxar. Chegaremos ao fim do corredor em 1 minuto. Assim que disse isso, menos de 60 segundos depois, o par chegou a uma porta que parecia feita de aço. Dee apontou o pingente em seu peito para o dispositivo de identificação computadorizado. A porta desapareceu instantaneamente e os dois entraram. O silêncio os envolveu como um abraço azul do crepúsculo. O queixo de Lina caiu. Parecia um enorme laboratório, mas jamais poderia haver outro centro de pesquisa igual a este. Como o corredor, as paredes eram de pedra, fortificações de rocha, elevando-se a uma altura de 9 metros. As bancadas, organizadas em fileiras pelo chão, eram feitas de madeira dura e adornadas com frascos, béqueres e vidrarias com líquidos de cores perturbadoras. Parecia, por todos os lados, o laboratório de um alquimista medieval. Aqui e ali, coisas horripilantes próprias de um lugar assim surgiam, misturando-se à luz azulada e criando uma atmosfera indescritível. Mas posicionados perfeitamente entre os aparatos antigos estavam o que só poderia ser um cérebro de pósitrons, um eletroanalisador, um conversor de matéria, a própria encarnação da tecnologia supercientífica, um exemplo perfeito da ambivalência que definia o mundo da nobreza. Não posso acreditar que este lugar ainda esteja intacto, disse Lina, examinando o entorno. Parece algum tipo de centro de pesquisa, não é? Você consegue dizer no que estavam trabalhando, Dee? Sem receber resposta,
Ela olhou de volta para D, que estava diante de uma bancada, examinando atentamente os frascos e globos estranhos empilhados sobre ela. Ele se aproximou de um painel de controle próximo e suas mãos começaram a deslizar pelas inúmeras teclas. Não me diga que você também entende de computadores. Antes que Lina terminasse a frase, o ar começou a vibrar e todas as máquinas da sala ganharam vida. Os designs mais estranhos imagináveis, símbolos indecifráveis e expressões numéricas, nenhum familiar para Lina, percorreram a tela do computador em uma corrida caótica. D olhou para a tela por um segundo ou dois, antes de desligar rapidamente o interruptor e atravessar a ampla câmara sem sequer olhar para a garota. Ei, espere por mim. Você está sendo um idiota. Não pode deixar sua assistente para trás, pode? Mas quando ela estava prestes a correr atrás dele, seu pé escorregou e, gritando e agarrando um suporte com béqueres meio cheios, ela caiu no chão com um estrondo impressionante e causando alguns danos. Isso doeu. Felizmente ela não bateu a cabeça, mas, enquanto massageava a parte traseira dolorida, olhou para D, que voltava sem pressa com o mais profundo desprezo. De repente, seus olhos se estreitaram. Ali, onde os respingos de líquido em forma de tentáculos se misturavam, não estava se formando uma parede de cor misteriosa. Não estava surgindo do chão algo que não era névoa nem fumaça? Sim, e parecia que algo se contorcia dentro do vapor, lutando, como se estivesse amargurado e praguejando. Quando algo redondo e gordo de repente se lançou da fumaça e agarrou seu tornozelo, Lina gritou. Coberto por tendões e vasos sanguíneos vermelho escuros, encharcado em algum tipo de limo desconhecido, era o braço gigante de um bebê, mas tinha apenas 3 dedos. Lina se libertou com desespero, e os dedos agarraram o ar inutilmente antes de se curvarem impotentes sobre o chão. Enquanto observava atônita o braço se liquefazer em gosma, D a segurou e levantou-a com facilidade. Isso é um homúnculo, disse ele. Uma forma de vida artificial gerada por relâmpagos e éter congelado. Então o que ele está fazendo aqui? Que diabos era este lugar? É melhor me acompanhar. Se isso já te assusta, você realmente deveria ir para casa. Mas suponho que já seja tarde demais para isso. Você realmente acha que há alguma chance de me convencer a ir para casa? Imperturbável, D vasculhava o laboratório. Sem aviso disse. Ouvi dizer que havia outra criança perdida com você que não voltou. Você se lembra se algo aconteceu com você aqui? Não. E tentei me lembrar centenas de vezes antes. Eu tentei. O Sr. Mayer tentou. Até Cuore tentou. Até o Cuore. Lina ergueu os olhos para D. Ele era uma cabeça mais alto que ela. Sua expressão estava tão perturbada que dava para se perguntar onde aquilo poderia ter se escondido por tanto tempo naquela jovem. Logo depois que voltamos, veja, nos tiraram dos nossos pais e nos colocaram em um asilo. Por uma semana inteira, o xerife e o comitê de vigilância nos examinaram. Quando perceberam que drogas e hipnose não funcionavam, nos despiram e enfiaram agulhas. Sabe, esse é um método de identificar nobres único da nossa própria vila. Colocam agulhas de prata nos mamilos e nas nádegas, e dependendo de como o sangue sai, eles adivinham se você é da nobreza ou não. D não disse mais nada. No caso de uma menina, normalmente a esposa de alguém do comitê de vigilância faria isso. Mas ninguém além de homens me examinou. Eles se revezavam. Quando me espetavam, trocavam de pessoa. O velho Gaston do moinho estava lá, os rapazes do matadouro e o prefeito. Suponho que ele deve ter me examinado para compensar alguma coisa. De repente, Lina sorriu brilhante e apontou o dedo indicador para o rosto de D. Meu Deus, não faça essa cara. Eu sou do tipo que perdoa e esquece, afinal. Quando olho para seu rosto, não penso em velhas mágoas. Então, por que você não tenta sorrir por uma vez? Eu nasci assim. Uau! É a primeira vez que você diz algo sobre si mesmo. Ela riu. Sente alguma simpatia por mim? Isso não é nada como você. Não se preocupe com isso.
Quando D disse isso, a luz azulada que preenchia a sala se extinguiu abruptamente. Antes mesmo de Lina conseguir pensar que alguém havia feito isso de propósito, foi agarrada por trás com grande força e arrastada em direção à parede. D, algo como uma palma estranhamente pegajosa e fria, tampou a boca aberta do grito. Mas no instante em que viu um flash prateado atravessando seu campo de visão, um baque, como o som de um osso sendo cortado, ressoou e ela foi liberada. Um uivo surgiu, fazendo-a querer tapar os ouvidos, e a cada vez que a espada longa de D cortava o ar, ouvia-se o som de algo sendo fendido e caindo no chão. Um som que se repetiria inúmeras vezes. Finalmente, Lina percebeu que estava cercada por criaturas desconhecidas. Uma conjectura sombria sufocou seu coração. O que ela acabara de sentir tocando-a era, sem dúvida, uma mão humana. E isso significaria que tinha de ser Tagil. Mas certamente havia mais de um deles ali no escuro. Sonhadora, Lina remexeu na memória por alguma lembrança de Tagil, quando ainda era menino. Lembrou-se de seu rosto moreno, tentando parecer sombrio, enquanto lhe entregava colares de flores, que ele mesmo fazia com mais habilidade do que ela, embora ainda reclamasse de como era entediante colher flores. E foi Tagil quem correu até ela com pregos em uma mão e um soldador elétrico na outra, quando o telhado de sua casa foi arrancado por um vendaval, trabalhando metade do dia para consertá-lo. Era natural que a lembrança de suas ações, por amor a ela, fizesse Lina sentir orgulho e vaidade em seu pequeno coração de 7 anos. Mais até do que seus próprios pais, foi Lina quem mais lamentou sua ausência. Pare, D, pare! Como se esperasse exatamente aquele grito, uma luz azul projetou a sombra de Lina sobre o chão de pedra. A poucos passos à frente, D guardava sua espada longa. No lugar das figuras grotescas que ela esperava ver, havia uma profusão de fluido vermelho escuro espalhado pelo chão. Sangue. Quando esforçou a visão, várias das finas correntes vermelhas corriam até uma parede de pedra em um lado da câmara. Instintivamente, correu mais perto e perguntou: "O que é isso, D? Você deve ter visto direito." D não respondeu, mas ao fixar o olhar na parede de pedra, murmurou: "Estranho, não estava sozinho." O que quer dizer com isso? As respostas estão atrás das pedras daquela parede. Poderíamos avançar, mas agora que sabemos que há algo aqui, diria que o melhor é irmos para casa hoje. Quando essas coisas têm um braço cortado, elas partem, levando tudo menos o sangue. Mas que diabos, não pode ser o Tagil. Pode. Ela não recebeu resposta, mas olhando de soslaio para D, enquanto ele virava sua forma sempre gelada em direção à porta, Lina foi tomada por uma emoção profunda, mais confusa que o próprio medo. Continuou a observar a parede rochosa. Sem trocar uma palavra, os dois desceram de volta até a base da colina. O belo perfil do caçador não traía o menor tremor diante das monstruosidades que haviam acabado de encontrar. Lina roubava olhares para o rosto de D, aterrorizada com seu silêncio implacável. Havia 1.000.000 de coisas que queria perguntar. Por que foi tão fácil encontrar o laboratório subterrâneo? O que ele tinha notado ali? O que aquelas criaturas realmente eram? Onde estava Tagil? E, acima de tudo, o que tinha sido feito com ela e os outros ali, uma década atrás. Enquanto observava o perfil do jovem caçador de vampiros, um perfil que alguns poderiam chamar de melancólico, sua curiosidade sobre tudo isso diminuiu, e algo quente cobriu seu coração. Será que ela realmente estava acompanhando D para esclarecer as sombras de uma década atrás? Tinha suas dúvidas. "Vou dar uma volta pela vila", disse D de repente. Lina percebeu que estavam perto de sua carroça. Não muito longe, o cavalo de D comia a grama, alheio a eles. "Então vou com você", disse Lina reflexivamente, mas a decepção golpeou seu coração. "Separamos por aqui, e no futuro agradeço que não interfira no meu trabalho." Nem sua expressão nem seu tom diferiam do habitual,
Mas Lina sentiu o frio cortante como uma geada súbita. Por hábito, começou a refutá-lo, apenas para ter sua voz engolida pela garganta. Vá para a escola ou para casa, mas não pare pelo caminho. E não baixe a guarda nem com aqueles que conhece, disse D, montado em seu cavalo. É claro, que maldade. O que importa para você é como os outros se sentem. De repente, tentando parecer emburrada, suas bochechas endureceram. Tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Para piorar, os cantos de seus olhos arderam. Não, ela não podia começar a chorar tão cedo no dia. Nesse momento, o ar tornou-se abruptamente tenso. Era devido à aura lúgubre que D emanava. Ela podia sentir cada centímetro da pele se arrepiar. A sensação era tão estranha que Lina nem conseguia perguntar o que havia. Apenas virou o rosto na direção em que D estava olhando. Um cavalo ciborgue solitário descia a trilha da cidade. Com sua cor castanha familiar e o tanque de energia tipo 10 pendurado no abdômen, Lina percebeu que era o corcel do xerife. Galopando em alta velocidade, cavalo e cavaleiro pararam com uma pequena chuva de torrões de terra. Pensei em encontrá-los aqui. É melhor virem comigo. O rosto e a voz do xerife estavam carregados de impaciência. Como sabia onde estávamos? D perguntou suavemente. Um fazendeiro viu a carroça de Lina indo para a colina. Kuori fugiu. Pensei que alguém tivesse sido designado para vigiá-lo. Um dos caras do comitê de vigilância cochilou enquanto o garoto ainda dormia. Não dá para evitar. Somos apenas carne e osso. Talvez, se você contar isso para o próximo nobre que te atacar, ele apenas peça desculpas e siga seu caminho. O xerife não respondeu ao sarcasmo amargo do caçador. Onde ele foi? D perguntou. Não sei, mas receio que, se não o encontrarmos rápido, teremos um linchamento em mãos. Veja, desde que Kuori esteve no local ontem à noite, todo o comitê de vigilância acredita que ele não é o culpado, mas que ainda está envolvido nisso. Temos vigiado onde Kuori mora, mas parece que ele não voltou para lá. Isso deixa apenas as florestas. Vou checar na floresta norte. Quero que você vá para a sul. Sem responder, D girou sua montaria. Tudo o que sabia da geografia local aprendeu em um único olhar sobre um mapa que o prefeito lhe dera no dia anterior. Vá para casa rápido, disse ele à estática Lina, justamente quando ia disparar em galope. Você tem um compromisso com a capital. Quando a garota ergueu o rosto consternada, D já cortava o vento como uma foice. O xerife apressou-se em persegui-lo. Enquanto dava a caçada, o homem da lei observava incrédulo. Apesar de sua própria velocidade, a distância entre eles aumentava rapidamente. Não era por causa do cavalo de D. Pelo seu ofício, uma das primeiras coisas que o xerife notava em qualquer forasteiro era sua montaria. Descobriu que, se tivesse alguma ideia de que tipo de besta cada um montava, ficava muito mais fácil elaborar uma estratégia caso precisasse persegui-los. O cavalo de D era apenas um tipo comum, que poderia ser encontrado em qualquer vila. Mesmo ajustado, não deveria conseguir competir com o corcel de grau personalizado do xerife, 2 milhas por hora mais rápido e 20% mais resistente que a média. Não deveria ser capaz, mas era. Que diabos? Esse cara usa magia ou algo assim? Achei que ouvi algo sobre ele ser um dampiro. Finalmente, uma ideia do poder sobrenatural do caçador de vampiros, habilidades que ele só ouvira rumores, começou a penetrar na compreensão do homem da lei. Distanciando-se do xerife, D entrou na floresta sul. Parando seu cavalo, fechou os olhos. Um momento depois, apontou a montaria para um bosque à sua direita. Teria ele ouvido as palavras do vento ou sentido alguma presença tingindo o ar? Antes que mais 1 minuto se passasse, encontrou alguns vigilantes com expressões estranhas correndo mais fundo na floresta. "Cuidado!" gritou um. "Ei, calma!" berrou o outro. Os homens, assustados e dispersos, observaram D manejar as rédeas ao frear bruscamente seu corcel, que até então galopava. "Onde está Kuori?" Ao ouvir a voz do caçador, que podia ser chamada de suave, quase uma dúzia de homens endureceu,
como se costurados no lugar. D fixou o olhar no homem à frente do grupo, seu aparente líder, aquele que estivera no local da confusão na noite anterior. Ele está bem. Não fizemos nada. Íamos dar uns tapas nele, suponho. Mas quando o encontramos, o senhor Fern apareceu. Fern? Ele também estava procurando Kuori? O homem balançou a cabeça com rapidez desconfortável. Eles haviam saído à procura de Kuori sem participação de Fern e o encontraram parado, atônito, no meio da floresta. Determinados a fazê-lo falar, cercaram-no e estavam começando suas ameaças quando Fern surgiu. Um bruto que normalmente teria sido o primeiro a atacar Kuori com um chicote, Fern agiu como um homem transformado, defendendo Kuori e levando-o para ficar em sua própria casa. Ou assim disse o homem. Isso certamente explicava o espanto estampado nos rostos dos outros. Fern estava acompanhado? Não. Há quanto tempo partiram? E onde encontraram Kuori? O homem apontou para trás. Siga em frente e você verá. O lugar está coberto de musgo e deve haver muitas pegadas. Não deve ter sido há mais de 10 minutos. O som de cascos de ferro misturou-se às palavras do homem. De primeiro seguiu na direção da casa de Fern. Em menos de 5 minutos, avistou uma construção que parecia troncos divididos fincados no chão. O canil das feras de guarda. Uma paliçada de madeira circundava o perímetro e 2 pessoas, Kuori e Fern, estavam diante do portão de formato estranho. Qual é o seu negócio? Fern perguntou, mesmo surpreso com a súbita parada de D. Por que entrou na floresta? Perguntou D da garupa de seu cavalo. Fern sorriu maliciosamente e pôs as mãos nas cestas em cada quadril. Imagino que você não saiba o meu ofício. Fui buscar um pouco do musgo e insetos que dou às minhas feras de guarda. Não sei o que você quer insinuar com essa pergunta, mas tenho 2 delas bem aqui. Quer ver se estou falando a verdade? Naquele instante, Fern teve a impressão de que um clarão branco instantâneo surgiu entre ele e D. Piscaram os olhos. D ignorou a provocação. Quero o garoto de volta. Oh, você tem um jeito engraçado de se expressar. Aqui está você me tratando como se eu fosse algum ladrãozinho. Bem, ele está muito melhor aqui em minha casa do que com algum caçador meia-boca de sei lá onde. Aqui há um toque feminino, e não creio que vá machucá-lo aprender como vivem as pessoas civilizadas. De repente, tomado de amor pelo próximo, D indagou enquanto uma aura estranha se condensava ao seu redor. Com tom baixo, cortante como a mais fina lâmina, perguntou: o que aconteceu na floresta? Fern permaneceu em silêncio. Seu rosto estava sério, transbordando intenção assassina, e seus dedos ossudos se aproximavam das tampas das cestas. D não se moveu. Mas era de se perguntar como esperava enfrentar um par de feras do alto de sua montaria, com movimentos tão limitados. Uma grande figura interrompeu repentinamente o fluxo macabro de ódio entre os homens. Kuori se colocou diante de D, bloqueando seu caminho. Com olhos suplicantes, balançou a cabeça e apontou para o portão. Tentava dizer que queria que ele fosse embora? Pouco depois, D fez seu cavalo girar. Indo para casa já? Da próxima vez que aparecer aqui, é melhor vir com sua faca desembainhada. Veja, tenho todo tipo de coisa aqui, da ruim mesmo, como estas. A voz confiante de Fern vacilou. As tampas das cestas não haviam sido levantadas. O rosto que ergueu, agora pálido ao perceber que agulhas afiadas de madeira cravavam as tampas e as cestas, foi atingido pela risada retumbante de cascos. Correndo de volta até a floresta, D desmontou no brejo coberto de malícia. Como o homem do comitê de vigilância havia dito, havia uma confusão de pegadas. Ali encontraram Kuori, sim, e era o mesmo local onde pouco antes Fern e sua filha tinham se deparado com as ameaçadoras presas do vampiro. Se esse jovem também se sentia apreensivo com o calor desagradável, é discutível. Mas D adentrou aquele mundo caleidoscópico sem franzir a testa.
De sua mão esquerda levemente fechada, uma voz maliciosa e flutuante sugeriu: as coisas estão começando a ficar interessantes. Como assim? Esse tal de Fern, há algo estranho no jeito que ele age. E o garoto, que ainda deve ser muito verde. Por que diabos ele quer ir com aquele cara? O velho de cestas está no comando dos que bateram nele, não está? Então qual é a história? Parece que você já está no caminho certo. Aquele garoto queria ir com ele mais que tudo. Um tom raro de provocação entrou na voz de D. Tente adivinhar o resto da minha mente. Aliás, se você já recuperou suas forças, preciso de sua ajuda com algo. Ainda estou longe de me recuperar. Não pode me dar mais 2 ou 3 dias para me recompor no meu ritmo? Quando chegar a hora, terei um conto interessantíssimo para seus ouvidos. Mal posso esperar. Interrompendo o passo, D encerrou a conversa. Estranhamente, foi exatamente no ponto onde a figura acinzentada atacara a filha de Fern. D olhou para o chão diante de seus pés. Um tapete multicolorido já ocultava todos os sinais da luta. A taxa de crescimento daqueles fungos era notavelmente rápida. Seus olhos, examinando atentamente, gradualmente irradiaram um brilho vermelho. A miasma ao seu redor girava suspeitosamente, e seu belo rosto transformou-se no de um vampiro. Seu olhar vermelho carmesim fixou-se em um ponto específico do chão. Retirando um cilindro translúcido do tamanho do dedo mindinho de uma bolsa em seu cinto, D ajoelhou-se. O que poderia estar procurando que exigisse que se tornasse um vampiro? Colocando o que parecia ser um pedaço de terra dentro do tubo, D lentamente vasculhou os arredores. Como se chamado por aquele olhar sinistro, uma nuvem negra subiu do céu distante.